Aleluia. Cumprimento minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler o tempo. Deus abençoe, meu irmão. Como sempre, apreensivo, como sempre, com temor no coração, mas também com a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e também transmitir a mesma que eu Deus ouço. seja engrandecido, aleluia, Jesus. Por mais que estamos acostumados, talvez no culto de domingo, termos mais pessoas dando glória, tendo mais pessoas dando aleluia, o mesmo Deus que opera no domingo é o mesmo Deus que opera na sexta. E Ele não deixa o poder um pouquinho a mais para derramar no domingo. O mesmo poder Ele pode derramar no culto de sexta. O mesmo poder pode ser derramado no culto de terça. O mesmo poder pode ser até mesmo numa reunião de jovens, no nosso círculo de oração. Porque Ele precisa de espaço. E esse espaço eu acredito que Ele vai encontrar nessa noite para falar conosco. Aleluia, papai. Glórias a Deus. Irmãos, enquanto as irmãs estavam louvando este louvor, o Senhor tinha colocado uma palavra no meu coração por tema dos 2 leões. Mas o Senhor também me pediu para me falar um pouquinho sobre o cansaço. Durante essa palavra nós iremos ler. Quero convidá-los enquanto isso a lermos livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Após isso vamos ler Apocalipse, capítulo 5, verso número 5. Quem encontrou isso, amém? Amém. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, livro de Apocalipse, capítulo de número 5, vamos ler a partir do verso de número 1. Do livro de Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Vou estar lendo aqui, nos diz assim a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Podemos assentar, meus irmãos, glorificando e exaltando o Senhor. Deus é bom. Meus irmãos, a palavra que queremos ministrar hoje tem por tema os 2 leões. Nós estamos na campanha Vigiai. O teu adversário, ele quer te derrubar. Campanha muito importante, campanha essencial. E eu mesmo sei o quanto ele quer me derrubar. E você? Você tem noção do quanto o seu adversário, ele quer te derrubar? Você tem noção do quanto o adversário, ele tem a sua alma por valiosa? Por mais que às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender de fato o quanto vale a nossa alma, ele sabe. Então ele tem todo o cuidado, ele prepara ciladas, ele prepara laços para poder fazer com que essa alma venha tropeçar. E a palavra de hoje, irmãos, é uma palavra para nos despertar, para chamar a nossa atenção à vigilância, mas também para falarmos um pouco sobre esse cansaço. Enquanto as irmãs estavam ali orando, louvando ao Senhor, que em teus braços é o meu descanso, eu comecei no meu interior a fazer uma pergunta para Deus. Eu falei: mas Senhor, o apóstolo Paulo, quando ele terminou a sua jornada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, ele disse: eu combati um bom combate. E quando nós dizemos de combate, de pelejar, de travar lutas, isso é desgastante, isso é muito cansativo. E quando eu olho, Senhor, para todos os homens que estiveram na caminhada, travaram lutas difíceis. E eu não estou entendendo como descansar nos teus braços se eu também tenho que lutar contra esse meu inimigo. A sua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí ele disse: esse é o problema de alguns dos meus filhos. Eles estão querendo lutar uma guerra que é para mim lutar. E hoje nós vamos entender o porquê desses 2 leões.
Aqui a carta que o apóstolo Pedro ele escreve, na verdade ele fala para Silvano, e ele está dizendo, e Silvano escrevendo para ele, um grego que conhecia bem literatura, foi escrita 63 anos depois de Cristo. Numa época que a igreja estava sendo perseguida, numa época que a igreja já estava sendo cercada por inimigos, numa época que as esposas estavam perdendo seus maridos, perdendo seus filhos. Uma época onde os irmãos, alguns estavam dispersos, ele chega a dizer, peregrinos, perto e de longe. Era uma carta específica para dizer sobre ânimo, para podermos também alertar, para dizer que o seu inimigo ele estava presente ali mais perto do que eles pensavam. Algumas pessoas têm talvez em sua cabeça a ilusão que o inimigo ele só quer te derrubar quando você está fora da igreja. Ele quer te derrubar dentro da igreja, ele quer te derrubar num culto que seja uma festividade. Em todo momento ele continua rugindo ou bramando como um leão. E ele diz, tome cuidado porque ele está ao seu derredor. O derredor, como nós sabemos, irmãos, existe o nosso redor. Quem está ao meu redor aqui são os meus irmãos, os nossos pastores. Os que estão depois da segunda-feira, eles estão ao meu derredor. O inimigo ele não consegue chegar ao nosso redor se estivermos debaixo da proteção de um leão. E este leão é aquele que ele diz, achei um que é digno, e é o leão da tribo de Judá. Para aqueles que tiveram um pouco de cuidado, que pesquisaram um pouquinho sobre o leão, o Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia se refere a ele com exemplos de pomba, como cordeiro, como leão, ele não está simplesmente querendo dizer algo qualquer, pegou ali algo qualquer e deu ali uma referência. Não, há sempre ali uma figura a ser estudada para dar uma explicação para a igreja. E quando ele usa a figura do leão, se nós pararmos para entender, nós bem sabemos que o origem do leão é para dizer para os outros leões que estão à sua volta, este território é meu, se entrar, vai ter que se enfrentar. Quando o leão ele começa a rugir, ele não está apenas como nós acordamos de manhã com sono, abrimos a nossa boca e falamos, acabei de acordar. Não, ele está dando um aviso, ele está emitindo um alerta. Eu estou aqui, a minha presença está aqui, eu estou marcando este lugar. E o leão, na sua cadeia, na sua espécie, sendo o segundo maior felino, ficando apenas abaixo do tigre, ele tem por função de poder proteger aqueles que estão na sua guarda. Então ele protege a leoa, ele protege seus filhotes, ele protege o seu pequeno grupo. E geralmente não se tem dois leões do mesmo bando, a não ser que o bando seja muito grande. Sabendo disso, o nosso adversário ele procura pessoas que estão desgarradas para poder atacar. Desgarradas do que, mamãe? Da igreja. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25: tome cuidado, porque há no meio de vós alguns que têm o costume de não frequentar a comunhão dos irmãos. São pessoas que estão desgarradas de conselhos certos na sua liderança. Pessoas que estão desgarradas da sua vida contínua de meditação na palavra de Deus. Pessoas que estão desgarradas de Deus no seu momento de comunhão de particular. Essas pessoas que não têm um leão, este leão da tribo de Davi, da tribo de Judá, este leão que é o que protege, que é o próprio Deus que nos guarda, que nos livra. Essas pessoas que não os têm, eles são presas fáceis para o inimigo. E há um porém também nessa história. Para o leão, quando ele vai crescendo e tendo ali a sua tempo, quando ele já pode se virar por si só, ele é meio que obrigado pelo leão mais velho a deixar o bando e seguir a sua própria família. Entretanto, as leoas também podem fazer essa decisão, se bem parecer aos seus olhos. Até porque existem casos assim, se você olhar para a natureza. E de certo modo, existem alguns irmãos que pensam que já sabem bastante, que pensam que já têm um conhecimento bastante, que pensam que é melhor começar a se aventurar pelo mundo lá fora do que seguir regras e estar debaixo de uma submissão e obediência ao Senhor. Há pessoas que pensam que o melhor é andar sozinho do que acompanhado de outros irmãos crentes fervorosos. Porque para essas pessoas andar com esses irmãos, eles sabem que talvez a santidade, a comunhão, o relacionamento que essa pessoa tem com Deus pode revelar em você algum tipo de falta que você não tem. Como assim? Verdade. Se você andar com uma pessoa que ora bastante, você não ora, ou você vai ficar incomodado e para de andar com essa pessoa, você vai começar a orar a Deus juntamente com ela. Se você andar com uma pessoa que maneja a palavra de Deus com conhecimento, com sabedoria, pelo Santo Espírito, você não conhece nada. Ou você passa a amar a Bíblia e começar a estudar, ou você se afasta dela porque a sua falta de conhecimento se envergonha de estar perto dessa pessoa. Então, algumas pessoas que usam como desculpa em dizer, isso não é para mim. Conhecer a Bíblia é para todos. Aleluia. Conhecer Deus é para todos.
Buscar crescer na graça e no conhecimento é para todos. Buscar ter comunhão com os irmãos é para todos. Não existe um cargo que depois algum limite com o pastor tem que conhecer tanto, diferente do obreiro, não. Todos têm que buscar cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. O que difere na jornada de cada um é o chamado para aquilo que Deus o chamou, para aquilo que Deus deu um trabalho, um propósito específico, antes mesmo de eu e você nascer. E o nosso adversário, ele também é um inimigo muito poderoso. Ele poderia rugir como um gatinho, ele poderia rugir talvez ou latir como um cachorro. Se ele ruge dessa forma, ele apresenta uma ameaça muito grande. Então talvez saia ferido, mas talvez não morto. Talvez um animal grande assim que tem frequente poderia matar, talvez uma pessoa seria um pitbull, mas se fosse uma pessoa que não soubesse ao mínimo se defender, talvez uma criança. Mas não, nosso adversário, a Bíblia diz que ele está bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu comecei a ter minhas experiências com Deus, buscando Ele em oração, nós fomos lá do Monte da Pirelli. E naquele dia, irmãos, foi algo poderoso. Eu vim sair da minha casa querendo tocar o céu com oração e sendo tocado por Deus através disso. Que a Bíblia diz: tudo quanto ligado na terra e no céu será feito. Irmãos, eu comecei a orar. Foi uma época que eu vi o nosso irmão evangelista Rodinei entregando muitas profecias, sendo um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E eu admirava muito quando Deus usava aquele nome. Eu falava: meu Deus, eu quero ser usado dessa forma também. Eu também quero ser um instrumento nessa mão de valor como este homem. E lá no monte, como nós descíamos, irmãos, descíamos em roda e orávamos todo mundo ali junto, ali perto. E eu via que aquele irmão Rodinei, ele se afastava e orava sozinho, um pouquinho longe das pessoas. Eu pensei na minha inocência que talvez esse era um mistério. O mistério é você se afastar um pouquinho de particular com Deus. E ele sem perceber, foi um pouquinho atrás dele. Vamos supor que eu estava aqui, ele estava no máximo ali na porta do banheiro, mas de noite, com muito mal, parece longe. E começamos a orar, e o crente pentecostal ora com fervor, ora com temor, ainda mais quando vai para o monte. Eu geralmente, quando vou para o monte, meus irmãos, aqui a coisa ficou extremamente feia, que as orações do quarto parece que está surgindo efeito. Chegando de ir para o meio do mato, rasgar um pouco o joelho no barro, colocar a cara no pó, sujar as roupas, onde não tem etiqueta de terno e gravata, onde qualquer glória parece que chega rasgando ao céu. É diferente, meu Deus. E eu fui desse jeito, falei: meu Deus, hoje eu vou tocar no céu o coração e serei tocado pelo Senhor. E quando eu estava ali orando, meia hora, 45 minutos, 48 minutos, de repente, irmãos, eu de joelho no chão, eu ouço atrás de mim: irmãos, não estou aqui inventando nada, não estou falando da história, eu estou falando da minha experiência. Isso aconteceu ao ponto, irmãos, que me arrepiou até pelas costas. Eu fiquei com medo de me levantar e olhar e ver alguma coisa. Meu Deus, queria tocar o céu, acho que eu toquei outra coisa. Com medo, irmãos. Aí você começa a mudar a sua oração de fervor para uma oração de alerta. E fica: meu Deus, meu Deus. E o Rodinei, com aquela mesma fervor, com aquela mesma intensidade, como se ele não tivesse ouvido. E eu fiquei com medo de levantar até ele, um negócio atrás de mim e pegar. Eu falei: o sangue de Jesus me cubra. E eu comecei a achar, irmão, eu falei: isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu falei: eu vi, foi muito nítido, irmãos, foi muito nítido. Irmãos, falei: eu não vou ter opção, eu não vou sair daqui e não vou olhar para trás, e não vou ir para frente. Eu vou fechar meu olho e vou continuar orando. E voltando à oração, você vai deixando um pouco de lado o medo, aquele coração bateu mais forte, quando ele foi abaixando ali a adrenalina no medo, voltamos a orar. Irmãos, deu mais ou menos meia hora também de oração, irmãos, de novo, um segundo mais alto que o primeiro. Meus irmãos, aí não teve pelo no corpo que não se arrepiou, e eu já comecei a falar: Rodinei, de olho fechado, Rodinei, aí ele veio, ele colocou a mão em mim, aí eu falei: Rodinei, você, sua glória foi você. Ele falou: eu, pode orar, varão. Quando eu olhei aquele irmão, penso que eu não tinha feliz. Falei: ô glória. Falei: você está aqui comigo? Falei: meu irmão, você está ouvindo um som como de um leão? Falou: mas ele falou uma tranquilidade. Eu falei: como assim você está ouvindo? Não é? Ele foi alto o som que você ouviu? Foi. Eu ouvi duas vezes. Ele falou: eu também. Eu falei: mas você não parou de orar? Eu falei: meu irmão, é o próprio inimigo querendo atrapalhar o seu momento de comunhão com Deus. É o próprio inimigo tentando tomar espaço no teu coração. E quando ele começou a me confortar com aquelas palavras, Deus me trouxe à tona este versículo, que o nosso adversário está andando ao redor, rugindo como leão. E agora algo interessante.
interessante, irmãos, na palavra do Senhor. Por mais que o leão rugindo do outro lado, se você está debaixo da proteção do leão da tribo de Judá, não há nada tremendo, não motivo algum para se esconder. A sua destra permanece firme, os seus olhos continuam abertos, os seus ouvidos sensíveis às suas orações, a sua boca não há nada tampado para que não possa falar, as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Como aquele irmão falou aqui, o Senhor tomou meu coração e eu encontrei ousadia para falar. Vai continuar rugindo, e meu Deus vai continuar bramando do céu. Eu vim buscar uma comunhão com Deus e não vou embora sem ela. E que experiência maravilhosa. Naquela noite, irmãos, todo medo que havia de demônios foi embora. Mas foi embora porque eu estava buscando a face de Deus no ambiente onde Deus se manifestava. Eu não estava andando no território do inimigo, era o inimigo que estava andando no território de Deus. E como eu sei, Mike, em qual território que eu estou? É por estar na igreja? É por vir no círculo de oração? Não, é muito mais do que isso. A Bíblia diz que tudo que há no mundo não vem de Deus. E ela é muito mais enfática em dizer: tudo que há no mundo é do próprio maligno. Este mundo que nós vivemos já é do maligno, mas tem um porém. Quando Adão e Eva, ele desobedece ao Senhor, comendo do fruto que não era para comer, se afastando então daquela comunhão que tinha com Deus, daquele bom dia Espírito Santo que tinha todas as manhãs e nas virações dos dias, quando eles desobedecem ao Senhor, eles passam então a ser escravos do pecado, porque o pecado os venceu. O poder do pecado, ele só tem eficácia sobre a minha vida e sobre a sua vida se ele consegue nos vencer. E quando nos vence, ficamos debaixo da escravidão de alguém. E quem é o imperador, quem comanda este mundo, esse sistema caído, é o próprio inimigo. Então ele sabe que quando ele encontra crentes caídos, crentes que estão amando o que há no mundo e que no mundo há, ele também entende que essas pessoas passam a fazer parte ali do seu território. E o leão da tribo de Judá não é ele que vai nesse território, é nós que temos que estar perto de onde quer que ele é. Por isso que a Bíblia diz: vinde após mim, vinde após mim. Tem algumas pessoas que, por achar que sabem demais, caem na frente de Deus. E se Deus virar para a esquerda, ele continua em reto e ele perde ali o seu contato. Então o nosso adversário, desde quando Adão pecou e o pecado veio ao mundo, ele começou a operar, colocando amizade, colocando intrigas, colocando pratos, colocando manjares, tudo aquilo que pudesse nos afastar da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus, que pudesse enganar o homem achando que aquilo que ele tem para oferecer é melhor do que Deus. E essas pessoas que acabam se encantando e mais do que isso, passam a amar o que há no mundo, perde a sua proteção divina de Deus. E aí é um rugido que para ela já não assusta mais, que é o rugido do inimigo. Conversando com uma jovem, enquanto estava ali no período da sede, ela dizendo que de noite, quando ela ia dormir, ela estava acostumada a ver um demônio e conversava até com ele. Nas primeiras vezes ela sentia medo, insegurança e tomava o sangue de Jesus. Chegou um tempo que ela começou a achar natural. Ela sentia um medo, mas logo passava e conversava e dormia vendo ele. Eu falei: você tem um problema, você está fazendo coisas que está atraindo ele, ao ponto que você está confortável na presença do seu inimigo. Irmãos, nós ficamos constrangidos de estar perto de alguém se nós estamos devendo alguma coisa para aquela pessoa. Imagine para alguém que você sabe que ele quer te matar, alguém que quer destruir a tua família, alguém que quer roubar o sonho de Deus para você, quer roubar os projetos de Deus para você. Não era sequer para você aceitar, ouvir a voz dela, quanto mais vezes ser. E algumas pessoas que parecem que estão andando de mão dadas com o inimigo, porque não buscam mais o próprio Deus, não buscam mais o leão da tribo de Judá. E agora, a Bíblia diz que Jesus veio em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi o segundo Adão, aquele que venceu o poder do pecado. Por isso que a Bíblia diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio em perfeição para poder restaurar a comunhão que outra hora o homem tinha no jardim com Deus, sem mais algo para separar, sem mais pecado, sem mais medo, sem mais segurança. Por isso a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o véu se rompeu. No terceiro dia foi tudo edificado. E ele veio com um propósito da cruz, que não foi apenas dar-nos a salvação, mas principalmente nos ligar com Deus, estarmos conectados com Deus. Por isso que ele diz: eu sou a primeira e vós sois os ramos dela. É para vocês estarem arraizados no meu amor, arraizados na minha presença. Então quando ele veio, ele morre, a Bíblia diz
se tornamos justificados em Cristo, se tornamos glorificados através de Cristo depois do dia da ressurreição. E neste momento, o nosso adversário, ele entendeu o que ele perdeu. Ele entendeu que somos mais do que vencedores. Aqueles que andam na vontade de Deus em conformidade com a sua obediência, somos muito mais do que vencedores. E ele sabe que se um cristão, ele entender de fato isso, ele que é o que ameaça, ele que é o que brama com rugido como leão, ele sabe que se um cristão souber disso, vai começar a ele rugir através do nome do Senhor. E falar: cai por terra, Glória a Deus. pare retirada, saia da minha casa, saia da minha família, saia da vida do meu marido, saia da vida do meu filho. Ele sabe que se você entender que é uma voz que não é sua, mas que é do próprio Deus, e começar a usar, ele vai ter que sair de perto. Então o que ele faz é confundir, achando que ele é grande demais. Ele pode ser poderoso, mas ele não é como o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele pode ser grande, mas não é como o nosso Deus, que tem estrados para os seus pés. Ele pode até fazer grandes coisas extraordinárias, mas maior é que está conosco do que o que está no mundo. Graças a Deus, meu Jesus. Mas como eu falava no começo, há algumas pessoas que estão cansadas. E o cansaço é algo natural na caminhada de um cristão que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos caminhando e fazendo a vontade de Deus. Um cristão que só vem para a igreja e não se preocupa com a obra de Deus, dificilmente se cansa. Ele acha problemas, mas os problemas não encontra. Ele acha problema no louvor, ele acha problema na direção, acha problema na EBD, acha problema no grupo. Uma pessoa que não se envolve em projetos da igreja, ela passa a achar problemas. Mas para aqueles que estão empenhados em fazer algo dentro da casa do Senhor ou até mesmo fora, chega uma hora, irmãos, de tanto servir, de tanto trabalhar pelejas, você cansa. E alguns, além de cansar, acontece algo pior, acaba se ferindo. É natural na nossa caminhada com Deus, irmãos, nós nos ferimos, porque nós não somos toda hora de aço, nós não somos todas as horas invencíveis, nós não somos toda hora imbatíveis. Há momentos que, como Moisés, por um descuido, além de tocar na rocha, bate na rocha. E perde então ali a oportunidade de entrar na terra prometida. Isso pode acontecer conosco. E alguns irmãos que continuam tombados, alguns irmãos que continuam caídos, porque está achando que toda hora ele vai ter que se proteger. Ele já acostumou a viver talvez de uma certa forma independente de Deus, que ele começou a lutar as guerras com as suas forças dos seus próprios braços. Ele começou a vencer os seus desafios com o seu próprio intelecto. Ele começou a travar suas batalhas sozinho. Ele se achou tão bom que venceu 1 ou 2. Falou: nisso aqui o diabo me pegou porque eu estava vigilante. Mas chegou uma hora que este mesmo crente forte, poderoso, que se pensa ser assim, acaba caindo. E a vantagem de todo aquele que tem um leão como Deus, o leão da tribo de Judá, entende que se o Senhor, ele está, a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não cansa. A Bíblia diz que o Senhor, ele não se quer, ele pensa, que perde o momento. Então há uma vantagem de você estar debaixo dessa proteção, que o momento que você piscar, o momento que você fechar os seus olhos, o momento que você estiver descuido, vai ter um leão rugindo, não chegue perto. Eu estou cuidando dele, eu estou protegendo ele. Eu quero aquele no verso da palavra que nós conhecemos, que é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temas o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide,
calçarás os teus pés o filho do leão e a serpente. Há uma vontade de estar debaixo desta sombra. Ela te cobre, ela te protege. Mas há um porém, para estar perto desta sombra. A sombra não fica a 3 metros de distância. A sombra não fica a quilômetros de distância. A sombra de alguém que está sempre perto do seu corpo. A sombra do Senhor está sempre na sua volta do seu corpo. E há pessoas que não estão perto de Deus e querem parar para descansar. Eu vou te dar uma vez, você vai ser tombado. Você vai cair nas garras deste leão que está ao seu redor. E o Senhor quer dizer para você, soldado, que está cansado. Lá no exército, cansou da visão? Foi cansativo? Encontre a sombra do Onipotente para você descansar. Encontre um esconderijo do Altíssimo para se descansar. Encontre em Deus tudo aquilo que você precisa para viver e não fora dele. Não existe um lugar mais seguro do que a presença de Deus. Alguns pensam fazer essa segurança em seu dinheiro. Alguns pensam fazer essa segurança num relacionamento. Alguns pensam fazer essa segurança estando numa igreja com muitos irmãos de oração ou frequentando todos os cultos de monte de vigília. Alguns fazem a sua segurança e cometem o mesmo erro que alguns dos exércitos tinham. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na força dos braços. Mas nós confiamos no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Passará céus e terra, mas as palavras dele não irá passar. Então, meus irmãos, abrem mãos que estão querendo achar abrigo em coisas deste mundo, em coisas pequenas. E lá o teu inimigo ele te encontra. Lá o seu adversário ele vai te achar. Por mais que com Deus ele consiga te ver perto dele, mas ele não consegue te tocar. Porque está debaixo de uma proteção. Algumas pessoas pensam que é por muito orar que você se torna forte. Oh, meu irmão, não é por muito orar que você se torna forte. É por estar perto de Deus. Porque a Bíblia diz que mesmo quando você está fraco, o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Com isso diz o apóstolo Paulo, como eu sou fraco, e aí que eu sou forte. É a força que vem do alto, todo meu corpo eu posso parar batalhas. É com essa força que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quando já não há mais força, o recurso humanamente disponível, que ele vem do alto do céu e me sustenta com a sua destra fiel. Não me deixará cair. Vigie, o teu inimigo, ele quer te derrubar. Mas se eu pudesse dar um conselho para cada um de nós, inclusive a mim, você vai viver 1, 2, 3, 30, 60, 80 anos e ele vai querendo continuar te derrubar. E a questão não é que ele quer te derrubar, a questão é se ele vai conseguir. E eu sei um jeito que ele nunca vai conseguir te derrubar, estando pertinho do Altíssimo, estando pertinho da sua vontade, estando pertinho do teu querer. De uma forma até mais íntima, assim como foi o apóstolo João, que na época era discípulo, que deitou a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia ali as batidas do coração dele. Que é isso, Maico? Eu estou falando de ter mais intimidade com Deus. Eu estou falando de ter mais comunhão com Deus. Quando você fica perto de Deus, irmãos, eu lembro uma vez que ainda no condomínio da minha falecida avó, meu pai foi ver um amigo, eu fiquei esperando no carro porque ele falou que era coisa rara. Ele tinha uns 7, 8 anos, nem lembro. Meu pai parou o veículo na garagem de um outro moço. Meu pai estava errado por isso, mas o dono daquela garagem só viu ele no carro. Ele ergueu a voz e começou a gritar para mim: "Você está louco?" Como se eu tivesse estacionado. "Onde você está com a cabeça? Estava na frente da minha garagem." E eu, como criança, morri de medo. Tinha respeito pelos mais velhos. E eu lá dentro do carro, tremendo, sem saber o que fazer, pensando como criança: é o meu fim, vou morrer. Criança, irmãos, quando a gente pensa que a gente vai morrer por coisas que é fácil sair da situação, né? Aí vi meu pai descendo essas escadas. E meu pai falou o seguinte: o que você falou? Ah, meus irmãos, do menino medroso passei para um menino valente, menino corajoso. Falei: passei mais se bem com meu pai.
Agora estreitou do seu lado. O inimigo sabe que se você entender o tamanho do poder do seu Deus, o tamanho da força do teu Deus, o quão grande Ele é, meu irmão, você vai falar para o seu inimigo: você já perdeu na cruz do Calvário, onde Ele diz: está consumado, está consumado. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele fala: não busque o Senhor, não conheça o Senhor. Ele sabe do tamanho da força de Deus, Ele sabe disso, meu irmão. E é por isso que eu quero te convidar a conhecer o quão poderoso é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz, aqui na sua corte está escrito que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há nada, porque agindo Ele não há quem possa impedir. Ele é soberano, Ele é poderoso. Como é grande o nosso Deus. Graças a Deus, aleluia. Então ele é até parecer um leão, mas esse leão, perto do leão da tribo de Judá, é um gatinho miando para ele. É como disse Jesus para o diabo: afasta-se de mim, sai de perto. Não é eu que vou fugir de você, é você que vai bater em retirada. Quando a Bíblia diz: dá um conselho, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando a Bíblia diz: quando ver a aparência do mal, foge, temos que saber interpretar algumas coisas. Alguns cristãos fugiram de batalhas para poder travar, porque eles sabem que ele não está carregando a espada da justiça consigo. E quando eu falo a espada da justiça, não é este livro maravilhoso, é a espada da justiça dentro do seu coração, porque a palavra surge efeito quando você passa a falar dela e praticar o que ele ensina. Para esses guerreiros que não têm em seu peito a couraça da justiça, para esses guerreiros que não têm na sua cabeça o capacete da salvação, pois troca a salvação por qualquer coisa, perdendo assim a alegria dela. Para esses combatentes que não calçam seus pés o evangelho da paz. Para esses combatentes que não têm nos seus lombos, na sua cintura, o cinto da verdade, que não tem nos seus braços o escudo da fé, meus irmãos. Para essas pessoas, você já é derrotado pelo inimigo. Então, se ele sequer só aparecer, não precisa nem rugir, você já vai bater em retirada. Mas eu conheço um jovem na Bíblia que ele se deparou com um urso e tombou o urso. Eu conheço um jovem na Bíblia que depois de um urso se deparou com um leão na frente dele e ele tombou o leão. Eu conheço um jovem na Bíblia que depois de tombar o leão foi na frente de um Golias que afrontava o exército do Deus vivo, e ele falou: é com o nome do Senhor que eu vou contra você, e tombou aquele gigante Golias. Eu conheço um jovem na Bíblia que um rei, que já não era mais um rei perante Deus, começou a perseguir, e aquele rei tombou perante este jovem. Porque isso, Marco, eu sei em quem eu tenho crido, e que em breve se levantará ao meu favor. Eu sei em quem eu tenho depositado as minhas orações de madrugada. Eu sei em quem eu tenho depositado o meu clamor durante o dia. Eu sei em quem eu tenho orado. Eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que eu te enfrento e eu vou vencer. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz: foge da aparência do mal, tome cuidado se você está fugindo por não ter as armaduras certas, não ter os recursos necessários. Porque quando você não tem, você vai começar a fugir de tudo. O demônio vai cair do teu lado e você vai fazer o quê? Eu vou fugir, não vou pulsar. Sendo que a Bíblia diz que o Senhor deu um poder, que no nome dele qualquer demônio iria sair, que no nome dele enfermidades seriam curadas, que no nome dele cativos seriam libertos, que no nome dele não há nenhum nome maior nos céus ou na terra ou debaixo da terra. A Bíblia diz que debaixo deste nome toda língua confessará que somente o Senhor Jesus é o Senhor. Até os demônios vão dizer: ele de fato é o Senhor. Então, por mais que o verso que o apóstolo ali, João, ele fala no verso 8, capítulo 5, vigiai o vosso adversário, ele só fala para vigiar pessoas que estão dispersas. Já viu como um vigilante ele está batendo papo? Ele não está vigilante. Verdade. Ele está conversando com outra pessoa. Um vigilante bom é aquele que alguém tem que falar com ele e continua com seus olhos fitos, com seus olhos atentos. E o cristão vai quando ele tem que estar com os olhos
feitos no Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Ele está com seus olhos ali nele, que levou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades. E ele disse: se eu venci, vocês também vão vencer. Aleluia, Jesus, eu creio. Tem pessoas ouvindo esse leão e está tendo medo. Tem pessoas ouvindo esse leão e está achando que ele é grande demais. Eu vim aqui te dizer, não, ele é pequenininho. Ele pode ser grande, mas quando a minha perspectiva que eu olho para ele, não olho para a perspectiva, deixa eu ver, esse leão é meu pastor. Não. Eu não olho para esse leão e comparo ao nosso pastor presidente. Não. Eu não olho para esse leão e comparo com a irmã que mais ama nessa igreja. Não. Eu não olho para esse leão e comparo com o irmão que tem mais de 10 anos, 50 anos de caminhada com Deus. Não. Quando eu olho para esse leão, eu olho para o meu Senhor, que é o autor e consumador. E eu passo a ter a mesma perspectiva que teve Ananias, Misael e Azarias. Ele disse para Nabucodonosor: olha, rei, nós não vamos nos prostrar. Você pode aquecer 7 vezes mais. Eu quero dizer algo: há no céu alguém que tem poder para nos livrar dessa fornalha. Mas fique sabendo que se ele não nos livrar, vamos entrar assim mesmo. O que isso quer dizer, Marco? Enquanto a multidão viu a fornalha, se prostraram perante o rei. Esses 3 homens, ele olhou para o alto. Ele viu o tamanho de Deus, o tamanho do seu poder e da sua justiça. Olhou para a fornalha e falou: eu entro na fornalha, mas eu não vou deixar de mencionar. Eu sei como o Senhor é grande. Eu sei que ele tem o que. A fornalha é só um momento. Não. Ei, pode nos jogar. Você quer nos jogar? O que é que nós vamos andando? Porque prostrado nós não vamos. É a crente que olha na fornalha 7 vezes aquecida e pensa: nós vamos morrer agora, estreitou a situação. Não, isso é um convite para você poder mostrar o quão poderoso o Senhor Deus é. Quando um leão começa a rugir, que é o diabo, que é o nosso adversário, começa a agir, é um convite para você dizer: você está desafiando meu Deus? Você está chamando meu Deus para uma batalha? Você quer que eu dobre aqui os meus joelhos, né, Leão? Tem que começar a clamar, meu Senhor. É um desafio que você está querendo fazer. Você já foi vencido. Quando o Senhor permite que isso aconteça a nós, Ele quer dizer, como disse para Jó, quando ele olhou para Satanás, ele falou assim: tem visto o meu servo Jó? Você vai poder tirar tudo dele? Só que você não está entendendo, diabo. Eu sou tudo dele, isso você não vai tirar dele. Você pode tocar nos seus filhos, você pode tocar no seu emprego, você pode tocar na sua esposa, você pode tocar no seu corpo, mas na sua alma, lá dentro há um adorador de verdade, lá dentro há um adorador sincero, lá dentro há de fato alguém que me ama acima de todas as coisas. O mesmo olhar que ele teve para Jó, ele quer olhar para nós e encontrar essa mesma coisa. Ele quer olhar para o nosso adversário e falar assim: você tem visto o meu servo? Você acha que com esse rugido seu você vai tombar este meu servo? Não, eu sempre estou no coração dele. E o Senhor também quer dar um alerta para você que não consegue ouvir mais a voz de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele também ruge como um leão. Mas há uma diferença para aqueles que conhecem essa voz, para quem conhece o rugido. Não há medo, não te dá nenhuma insegurança. Na verdade, te dá um certo conforto ao dizer: meu papai está aqui perto. Mas há pessoas no nosso meio que perdeu a sensibilidade da voz do Senhor. Eles são levados como Adão e Eva ao dizer: eu ouvi a tua voz e temi, porque vi que estava nu. O que isso quer dizer? Senhor, eu vi os meus pecados e minhas misérias, eu preferi me esconder do Senhor a fim de experimentar a sua justiça. Mas o nosso Deus, irmãos, na sua infinito amor, graça e misericórdia, tem um perdão preparado para você, meu irmão. Tem um perdão preparado para você, meu jovem. O que eu fiz foi muito grave, meu jovem, pode ter sido muito grave, mas eu não achei nada ainda capaz que o perdão dele não fosse alcançar, não ser blasfema contra o Espírito Santo. O perdão dele nos perdoa, ele nos perdoa e nos purifica de todo mal. E é por isso que ele diz para aquele paralítico em Lucas capítulo 10: curado você está e perdoado todos os seus pecados. Aleluia. E aí os homens falaram: não, mas só Deus tem poder para poder perdoar pecados. E ele diz: por isso é um perdão. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou Cristo. Ele quer dizer para você a mesma coisa: eu sou Cristo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você não vai se justificar com as suas obras.
Você vai tentar ser bom e ainda assim não vai ser bom. Se sou filho de Deus, não é pelos meus méritos, é pelos méritos dele naquela cruz, não é pelos meus méritos. Se o amor dele me alcançou, não é pelos meus méritos, é pelos méritos deles. Se eu prego a palavra do Senhor, eu sou evangelizo, eu sou morto, não é por mérito nenhum humano, é por graça, por favor, não é merecido. Mas ainda assim, tudo isso, porque eu ouvi uma voz. E além de me esconder, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Fala mais um pouquinho para conhecer a sua voz. Há pessoas que Deus está rugindo, não é para assustar, é para poder proteger, para poder falar: você está debaixo da minha proteção. Obrigada, Jesus. Você está debaixo da minha segurança. Você tem um lugar para descansar o seu cabeça. Você tem um lugar para se esconder, onde brecha nenhuma, onde morte nenhuma vai te alcançar. Eu estou rugindo porque você está longe, você precisa se localizar onde você está e voltar para mim. Por isso que ele diz: ao ouvir a voz do Santo Espírito, não endureçais o vosso coração. Por mais que o seu inimigo ele está rugindo, mas ele está dizendo: volte para mim, não fuja de mim. Por mais que Deus tem grande fervor, grande ira, quando se fala de juízo contra o pecado, ele não está fazendo isso neste momento ainda. Ele está no tempo da graça, está te convidando: venha para mais perto. A Bíblia diz que Jonas, ele veio com uma mensagem. A mensagem não era de um talvez se arrependesse. Não. A mensagem que Jonas levou para o povo de Nínive foi: acabou a misericórdia, Deus vai matar você, desde o homem até a criança da cidade. Jonas, quando ele chega até Nínive, ele não chega com uma mensagem de arrependimento, ele não chega com uma mensagem de esperança, ele chega com uma mensagem de juízo. O juízo era: vocês vão morrer. Só que a Bíblia diz que lá dentro tinha um rei. Ele não conhecia Deus como muitos cristãos conhecem, não, mas ele sabia que tinha um Deus no céu. E ele proclamou 3 dias de jejum. O jejum vai começar a me afastar da minha carne, vai começar a esmurrar a minha carne. Aleluia. Vai começar a esmurrar aquilo que a minha carne quer fazer, o meu homem segundo Deus não quer fazer. Quando eu começo a fazer um jejum, por mais que dá vontade de pecar e aceitar o prazer que o diabo nos oferece, quando você está debaixo de uma consagração, você tem mais força para dizer não. E aquele rei, ele colocou um jejum e falou assim: nem os animais vão comer ou beber. Verdade, Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para aquilo e falou o seguinte: vão viver, não vão morrer não. Vão ter mais tempo de vida. Uma mensagem que é para assustar. Deus é providência. Trouxe eles. E se o Senhor está nos corrigindo, fique aliviado, porque Ele te ama, porque Ele zela pela sua alma. Não é para você se assustar e correr, é para chegar mais perto dEle. Fique de pé, meus irmãos. Deus seja engrandecido, aleluia. Eu quero fazer uma confissão com vocês. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia, papai. Quero fazer uma oração para vocês, por nós, por mim, a voltarmos a ouvir o nosso Senhor. Espírito Santo. Que por mais que a sua voz é como de um trovão, ela é suave ao ouvir dos filhos. Que por mais que a voz do Senhor parece ser aterrorizante, ela é aterrorizante para os nossos inimigos, para nós dar sinal de conforto. Verdade, meu Deus. Então há pessoas que não têm conseguido vencer o inimigo porque têm lutado contra ele com as suas forças. Meus irmãos, nosso inimigo ele também não se cansa. Nosso inimigo ele também não sente sono. Nosso inimigo, irmãos, não há nada que possa parar, senão o nosso Deus, senão o poder de Deus, senão o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Agora vai expulsar um demônio no seu nome, como alguns falsos mestres ensinam, dizendo: olha, no nome de Jesus não deu certo, eu fui no meu. Vai lá, vai ver assim. Vai ver. A Bíblia diz que teve uns 2 jovens no livro de Atos que foram expulsar demônios. A Bíblia diz que bateram neles e foram falar para Paulo. E a Bíblia diz que Paulo foi expulsar aquele demônio. E ele falou assim: você eu conheço.
Você anda com Deus. Eu sei que você é um de oração. Eles nem sequer pensaram em levantar a mão para Paulo. E a Bíblia diz também de Jesus, uma vez, quando ele vai até Gadara, passa sobre aquele homem. A Bíblia diz que os demônios falaram o seguinte: olha, nos permita sair deste corpo e ir para aqueles porcos. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que ele ia tentar lutar uma guerra perdida. Eles sabiam, então a rendição deles era: nós vamos sair. Já nem fala, nós já vamos sair deste lugar. Glória seja dada ao Rei, aleluia. Porque os demônios parecem estar frequentando a minha casa. Muito simples. Jesus não está nela, meu irmão. Os demônios não ficam perto da presença de Deus. Eles não resistem. Eles caem. Não dá para ter ali luz e trevas. As trevas são dissipadas com a presença de luz. Então talvez você está vigilante, mas aí faltou a oração, faltou a comunhão, faltou o relacionamento com Deus. E aí você encontra o seu inimigo no teu serviço. Aí você encontra o teu inimigo na tua escola. Aí você encontra o teu inimigo no caminho do trabalho. Meu Deus. Em algum momento da sua caminhada com Deus, você tropeçou e deixou aquela luz para trás. Nesta oração que nós vamos fazer, aleluia, Jesus. faça uma oração sincera. Se você não quiser fazer, fique à vontade. Por que isso, mãe? Deus vai conhecer a sinceridade do teu coração. Não faça para parecer que está orando. Faça como fez o rei Ezequias, que a Bíblia diz que ele virou para trás e falou assim: Senhor, não se esquece das coisas que eu fiz para com Israel. Essa oração sincera, geralmente, meus irmãos, nós temos ela no momento de particular. Verdade, Jesus. E há pessoas que não têm tido mais de momento de particular com Deus. Não está mais perto da sombra de Deus. E é por isso que está sempre na igreja cansado. Está sempre na igreja desanimado. Está sempre na igreja abatido. Ela precisaria de algumas pregações, algumas palavras para sentir a sua bateria encher, mas parece talvez de certa forma igual a bateria do iPhone, que você tira da tomada, passou meio dia já de novo. Mas é porque essas pessoas não têm uma comunhão com Deus todos os dias. Porque se eu estivesse, irmãos, quando ela chegasse na igreja, ela ia estar com 15% clamando por um carregador, ela ia estar com 70% e perto a sair com 100%. Aleluia. Há crentes que não carregam mais as suas baterias de oração em casa, no lugar secreto. Depende de um clamor da vitória de 10 minutos, feito um culto de terça, sexta e domingo para orar a Deus. Meu irmão, é claro que o teu inimigo ele vai te derrubar, porque você não é uma ameaça para ele. Você vai ser uma vítima dele. Então Deus está querendo dizer para você, como faz Davi. Davi não foi contra Golias na sua força. Por mais que ele tinha vencido ali um leão, aí ele falou o seguinte: eu vou contra você porque eu matei um leão. Não. Ele falou: eu vou contra você no nome do Deus Altíssimo. E você vai tomar. E para você poder falar isso com convicção, tem que conhecer quem é esse Deus. Tem que conhecer esse Deus ao ponto, como falou o profeta Elias: eu vou clamar ao Senhor e fogo do céu vai vir. Eu vou clamar ao Senhor e chuva não irá descer nem ao vale do fim da terra. Eu vou clamar ao Senhor e a chuva vai voltar a vir. Mas para poder ter esta convicção que Deus está com você e será com você, tem que estar pertinho dele, conhecer ele e alinhar o propósito dele com o seu. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e amado Pai que estás nos céus, outra vez mais, ó Senhor, estamos aqui em tua presença. Senhor, eu ainda sou jovem, tenho 26 anos, mas tenho ouvido que meu adversário quer me derrubar desde os 9 anos de idade. Tenho visto desde os 9 anos de idade que ele quer me afastar do Senhor. E ele tem vários meios para fazer isso, cada hora de um jeito diferente. Infelizmente, ó meu Senhor, há momentos que eu deixo de orar para o Senhor, acabo falhando, acabo tropeçando. Mas, meu Senhor, eu pedi nesta noite para o Senhor, por favor, não se precipite. Me ajude a voltar todos os dias, de manhã, tarde e noite, os meus olhos para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Me ajude, Espírito Santo, a todos os dias, orar, buscar ouvir a sua voz, para ter os meus ouvidos sensíveis à sua voz, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento em que eu estiver, a fim de não errar e não pecar do Senhor.
pedir, nos ajuda, Senhor, a cada vez mais sentir a sua vossa presença conosco, mesmo que às vezes andando no vale da sombra da morte, quando temos a sua companhia, não sentimos medo algum, porque o Senhor conosco está. Meu Deus amado, eu quero sair pedindo, ajude meu irmão, a minha irmã a voltar e estar atentos, a estar vigilante, a estar trancado no seu quarto, secreto, falando com o Senhor. Quem está nos ajudando, ó Santo Espírito, por favor, voltarmos os nossos olhos, a nossa atenção ao Senhor, buscando primeiramente o teu reino, a tua justiça, Santo Espírito. Meu Deus, eu quero sair pedindo, ajude meu irmão, minha irmã a voltar a ouvir o rugido do Senhor, que continua chamado para ser santo como o Senhor, a ser puro como o Senhor. Por favor, Santo Espírito, ajude meu irmão a trabalhar em guerras, mas guerras sabendo que a vitória já lhe é certa. Mas também quando tiver cansaço que vai vir, quando tiver desânimo que vai vir, ó meu Senhor, queremos descansar no Senhor, e não no mundo, e não nas coisas do mundo, e não longe da sua presença, e não longe da sua proteção. Então, por favor, Santo Espírito, que ele está pedindo, nos ajude a estar pertinho do Senhor, que é digno, que venceu a morte, que é poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente, que consegue nos alcançar em qualquer lugar que nós estivermos. Então, por favor, meu Senhor, eu peço, vai confirmando a vitória para este meu irmão, que continua perseverando na oração, assim como foi Daniel durante 21 dias, que orava ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-me a vitória. Por favor, Santo Espírito, eu quero estar pedindo também, venha despertar aqueles que estão dormindo no campo do batalha e estão sendo presas, fáceis a ser atacados por qualquer prato e manjar do inimigo. Ajude a ele, ajude a ela, meu Senhor, a se despertar, a ser um Senhor de alerta e voltar a caminhar em direção ao Senhor. Por favor, Santo Espírito, eu quero estar pedindo, nos ajude, ó Senhor, a cada vez mais voltarmos os nossos corações totalmente para o Senhor e confiar em Ti e somente em Ti. E assim, meu Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro para a igreja. Em nome de Jesus, restaura os loucos, meu Senhor. Deus maravilhoso. Espírito Santo. Meus irmãos, guarde somente esta palavra. A voz de Deus só assusta para aqueles que continuamente estão em pecado, e seus pecados apontam seus misérias. Mas para o verdadeiro cristão que entende que mesmo quando ele peca ainda há perdão, e não porque ele pecou pensando no perdão, entenda isso, é diferente. Mas ele entende que somente Deus tem a água para de fato purificar as suas vestes. Que somente Deus tem a força que você precisa para vencer. O cristão sensível à voz de Deus, ele entende que ele não vai vencer o pecado com a sua força e com o seu conhecimento. Aqueles que pensam assim, a voz de Deus assusta quando erra. E aí por isso que a gente tem muitos cristãos frustrados que cometem um pecado e falam: pastor, eu fui derrotado, eu vou sair da igreja. Porque eram pessoas que de certa forma confiavam nas suas forças. E quando ouviu Deus falar com ela, teve medo. Eram pessoas que conhecem Deus, é como Moisés, uma multidão inteira fica com medo de ouvir a voz de Deus, ele entra no lugar secreto. E tem experiências para contar com Deus. E guarde isso, a campanha ela pode terminar daqui 7 sexta-feira, daqui 7 domingo, mas o seu adversário vai continuar querer te derrubar. Isso nunca vai mudar até que o Senhor venha nos buscar todo santo dia. Então a pergunta não é mais essa. A campanha, por mais que esse propósito, por nos despertar a entender que se estivermos nele e ele em nós, algum iremos também. Então guarde esta palavra, amém, meus irmãos? Amém, Jesus. E eu vou dar a Glória a palavra Deus. do pastor e Deus abençoe, meus queridos.